Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo, essa é a nossa mentoria da saúde e mais uma semana extraordinária para a gente aprender muita coisa. Hoje o tema é de extrema importância, eu deixei para hoje sobre a microbiota intestinal, né? O microbioma, a microbiota, toda a parte intestinal, porque é ali que começa tudo, né? Se a gente chegar na medicina chinesa, né, a medicina germânica, a gente fala assim, ó, tudo começa e termina no nosso intestino. Então, hoje eu pensei, bem, vou chamar de aula, não, mas é muito mais, muito além do que uma aula. Hoje é um curso totalmente gratuito que vocês vão receber. Hoje vocês vão aprender a tratar o seu intestino, que é a parte mais importante do seu corpo, ok? Então, quando a gente fala de microbiota, hoje a gente vai aprender a fazer um diagnóstico, tá? Numa disbiose, uma disfunção do intestino. E essa disbiose a gente vai aprender a fazer com precisão para saber o que está acontecendo no nosso corpo, tá bom? Então a gente vai aprender a restaurar a absorção, tá, nutricional. A gente vai reequilibrar os nossos complexos do microecossistema digestivo e vai controlar também a inflamação subclínica, aquela inflamação que você nem percebe que você tem, mas você está presente no seu organismo, tá? Essa microbiota é um conjunto complexo de um ecossistema no qual depende das nossas funções vitais. Tudo depende do nosso intestino. Então é ali que a gente vai ter que tratar com muito carinho a nossa saúde, tá? Para você ter uma ideia, esse ecossistema tem 200 metros quadrados de mucosa. É o maior, né, assim, contato com o mundo externo que o corpo tem. Então essa microbiota é onde você vai ter um contato externo com esse ambiente. Tá? Ele regula o sistema imune, a sua imunidade. Se você está sempre resfriado, gripado, com certeza a microbiota intestinal está prejudicada, porque quando ela está saudável, dificilmente você adoece e fica com esses sintomas de gripe e resfriado. Tá? Tivemos muito também um tempo atrás, né, no Covid e tudo, quanto mais saudável é o seu intestino, menos preocupação você vai ter com qualquer patologia, enfermidade que surgir na humanidade, tá bom? Tem também, claro, tudo a ver com a função digestiva, né? Então a transformação, a assimilação e a síntese de vários nutrientes essenciais. Tudo depende de como está o seu intestino. Claro que a digestão começa na boca, com uma boa mastigação, mas se você tem um intestino prejudicado, você vai perder toda a absorção dos seus nutrientes. Então vai depender muito da qualidade da sua microflora intestinal. Para você ter uma ideia, as células cromafins, né, do plexo mesentérico sintetiza as suas principais neurotransmissores. O que é isso, os neurotransmissores? Nós temos especificamente 4, né? Serotonina, dopamina, acetilcolina e GABA. Então, se você às vezes se sente deprimida, né, tá em cansaço, fadiga, né, acha que as coisas não estão indo para o caminho certo, provavelmente seu intestino está prejudicando a produção da sua serotonina. Porque 90% ou mais da sua serotonina é produzida no seu intestino. Então, quando você se sente, às vezes, deprimida ou deprimido, e acha que a ajuda será um medicamento químico, não. Você tem que fazer um exame para ver se você tem realmente uma disbiose intestinal e dosar a sua serotonina. Então, antes de você pensar em usar algum medicamento para subir a serotonina, você tem que ver se você está produzindo a serotonina. Tem muitos recaptadores de serotonina no mercado, mas eles fazem a recaptação do que já está produzido. Mas se você não produz, ele não vai recaptar nada. Então, cuidado em entrar num profissional de saúde, onde ao invés de ele tratar seu intestino, ele vai tratar a sua cabeça. O problema não está na cabeça, está no intestino, que interfere na cabeça. Ok? Então é muito importante. Influencia nossos comportamentos, é isso mesmo. Até o desenvolvimento da nossa personalidade vai depender da sua microbiota intestinal. Irritabilidade, mau humor. Você conhece aquele ditado? A pessoa está enfesada de fezes? Então, a sua personalidade vai depender da sua qualidade, da sua microbiota intestinal. Diz muito para você e para os outros. Também é ali que abriga também o sistema neurosintético, né? Entérico, que tem a ver com a serotonina. Então, quando a gente fala de intestino, fala de serotonina, eu sempre lembro do uso dos antibióticos, porque antibiótico, o nome já diz, é antivida, tá? Ele mata a microflora intestinal.
Então, quando você faz uso de antibiótico, que não é necessário, né, se faz necessário o uso de ingestão de probióticos. Por que isso? Porque ele vai apresentar uma rápida recolonização dessa microflora intestinal que foi prejudicada com o uso do antibiótico. Mas para você ter uma ideia, essas bactérias originais do intestino demoram para voltar a crescer, em média de 6 meses, 8 meses, até 1 ano. Então, quando você toma o uso de qualquer antibiótico, você está prejudicando o seu intestino por até 1 ano. Então, quando você tem uma infecção urinária, você vai lá, porque as infecções urinárias são decorrentes de um intestino inflamado. Se você tomar antibiótico e fizer uso, né, desse medicamento, você vai destruir o seu intestino. Esse intestino inflamado vai aumentar a infecção urinária de repetição. Então não se trata de infecção urinária com antibiótico, é isso mesmo. Só que a gente aprendeu a vida toda que se faz uso de antibiótico para uma infecção urinária. Cuidado, cuidado com o uso de antibióticos indevidamente, tá bom? Relação, isso aqui é muito importante vocês aprenderem. Relação da microbiota com a genética do hospedeiro. Cada um tem uma genética, mas a influência da microbiota vai interferir na nossa genética, tá? Então, microbiota apresenta até a capacidade de regular, isso mesmo, a expressão de certos genes, né? Então, seu DNA, seu RNA está determinado com o tipo de intestino, de bactérias que está dentro do seu intestino, tá? Então, sempre vai haver, né, um equilíbrio, eu chamo de dois, né, são os firmicutes e os bacteroidetes. Então, o que vocês têm que saber é que existem 2 tipos, né, dessa microbiota, que são os firmicutes e os bacteroidetes. Quando você tem um equilíbrio adequado de firmicutes, a gente fala de 70-30. O que significa isso? 70% de firmicutes e 30% de bacteroidetes, tá? Esse intestino está equilibrado, ele está saudável, né? E é onde você vai ter um controle da magreza. As pessoas que são mais magras, elas têm um melhor controle desses firmicutes e bacteroidetes. Agora, quando esse desequilíbrio ocorre, causando até um aumento do firmicutes para 100 e a redução dos bacteroidetes para 1, você vai ter alteração do seu sistema imune, vai aumentar a extração calórica dos seus alimentos. É isso mesmo. Você consome um alimento, aquele que tem um intestino saudável vai absorver 70% daquela caloria. Já aquele paciente que está com o intestino inflamado vai absorver 100%. Então você vai acumular muito mais energia, fazendo com que você aumente peso. Então esse desequilíbrio vai causar toda a perturbação e aumento de peso também no seu organismo. É muito prejudicial para a fonte energética do seu corpo. Então, quando a gente fala de intestino, a gente fala também dos probióticos, que é indispensável para a nossa saúde, tá certo? Isso mesmo. Então, o nosso ecossistema digestivo é como um jardim interno, nosso jardim interno. A gente não precisa desinfetá-lo, mas sim cultivá-lo. Então, você não tem que destruir o intestino, a microbiota intestinal, você tem que cultivá-la, fermentá-la, melhorar a quantidade de bactérias boas, né, para corrigir e melhorar a absorção dos seus nutrientes, tá? Então, para tanto, tá, alguns fatores externos são muito importantes, tá? Então, primeira coisa, qualidade dos seus alimentos. Qual tipo de alimento você está ingerindo, tá? Legumes, né, verdes, verduras, de preferência de produção biológica, são sem, né, agrotóxicos, né? Isso vai aumentar a produção dos seus probióticos. Você não precisa comprar probiótico na farmácia, você pode fazer, né, os seus próprios probióticos com uma boa nutrição, tá? Consumo de produtos transformados por processos de lactofermentação. Então, é a fermentação. Eu sempre digo para os meus pacientes, primeiro passo não é aumentar a produção de probióticos, e sim fazer a fermentação do seu intestino para que você receba e cultive os seus probióticos mesmo, que vêm da sua alimentação correta, adequada, tá? Então, contato natural também com a microbiologia do meio ambiente saudável. Então, contato com a terra, com os animais, com as plantas, e isso aumenta seus probióticos. Evite aquele excesso de higiene, limpeza. A criança, quando está, deixa ela ir na terra, deixa ela brincar, isso vai ajudar muito no intestino, evitando futuras reações alérgicas dessas crianças, tá bom? E para o adulto também, não é diferente, tá? Qualidade dos seus alimentos, então, legumes, verduras, né?
Tudo de preferência de produção biológica. Para você ter uma ideia, as plantas selecionam as bactérias úteis. Ela faz isso por nós, tá? E elas são chamadas de bactérias rurais. Essas bactérias são presentes na terra, nas plantas e nos animais. E são indispensáveis para manter o equilíbrio e a riqueza da nossa biodiversidade, do nosso microbioma. Então, manter contato com a natureza ajuda bastante. Então, quem mora em apartamento fica mais prejudicado. Então, de vez em quando, uma vez por semana, tente sair do seu apartamento, vai pisar na terra, na grama, passeia pela floresta. Isso ajuda a melhorar o seu ecossistema microbiológico, a sua microbiota intestinal. Tá? Agora, se a gente está falando de intestino, está falando dos alimentos mais saudáveis, então a gente não pode deixar de falar dos nossos agrotóxicos. Então, o Brasil, atualmente, é um dos maiores consumidores de agrotóxicos, tá? Do mundo, isso do mundo, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Existe uma intoxicação provocada por essas substâncias. E tem se elevado tanto entre os colaboradores, então tanto aquelas pessoas que trabalham com agrotóxicos, mas também com aquelas pessoas que nunca foram no campo. Então, por quê? Porque estão sendo contaminados, né, pela água, pelo ar e pelos próprios alimentos contaminados com excesso de agrotóxico. Tá bom? Então, tomar cuidado com alimentos em agrotóxicos, de preferência orgânico. E mesmo com orgânico, tem técnicas também de você eliminar as toxicidades. Porque existe aquele negócio. Eu comprei meu produto orgânico, mas o produtor orgânico do vizinho dele provavelmente passa, né, a defensor agrícola, que são os agrotóxicos. Vai ter uma contaminação, então a limpeza também tem que prestar atenção. Além disso, a redução do consumo das fibras, né, esses alimentos muito refinados, processados, né, aumenta dramaticamente com o consumo de açúcares. Hoje é tudo refinado, você não está mais consumindo hoje um alimento da terra, você está comendo um alimento já processado, né, pelo homem. Então você não está comendo hoje uma batata doce, uma mandioca, você está comendo a farinha desses produtos. As farinhas são produtos refinados, tá? Gorduras hidrogenadas, as margarinas, esses óleos transesterificados, né? Além dos agrotóxicos, dos aditivos alimentares, está cheio de aditivos alimentares, esses realçadores de sabores, glutamato monossódico, né? O uso de medicamentos também irritativos, né? Entre eles as aspirinas, os anti-inflamatórios, né? E também os antibióticos. Então, está na hora de você deixar de usar medicamento desnecessariamente. Cuidado com o uso dos medicamentos, não só os agrotóxicos. Os medicamentos dentro da sua casa também estão te prejudicando, tá? Então, outra coisa que a gente repara na sociedade é o desaparecimento dos alimentos fermentados. Não tem mais fermentação. Os alimentos fermentados são difíceis. Eu gosto muito de alimentos em conservas. Dentre eles, o melhor que existe é o bem típico da região alemã, né, o chucrute. Chucrute, se você fizer uma porção diária, né, desse alimento, vai te ajudar muito a restaurar essa microbiota intestinal. Outra coisa que eu consumo bastante e passo até para os meus filhos é o kombucha. Kombucha, alguns dizem, né, é um fermentado de algas com chá. Né? Tem muitas pessoas que preparam. Eu tenho um específico aqui em Rondon que eu gosto muito. Tá? Depois eu posso passar o contato dele, que para mim é extraordinário. Então, kombucha é muito bom para a saúde. Ok? Por quê? É importante para a diminuição dessa diversidade e da instabilidade da nossa microbiota. A gente precisa fermentar o intestino. O mais importante, além de eliminar as toxicidades, os alimentos tóxicos, inorgânicos, de agrotóxicos, refinados, processados, com gorduras transesterificadas, né? Você tem que fermentar o seu intestino diariamente, tá? Aí você vai perguntar, mas e o iogurte? O iogurte não é uma fermentação, tá? Além do mais, quando você pega um iogurte, hoje ele foi pasteurizado, a porção biológica do leite foi eliminada. Então, quando você consome um iogurte, você está consumindo um alimento sem vida, não tem vida dentro desse alimento que é um produto alimentício. Ah, mas eu faço o meu próprio iogurte em casa. Mas qual o tipo de leite que você está usando e qual o tipo de fermentação do leite, de coágulo que você está usando? É natural ou você estimula? Tudo isso te traz diferença, né? Outra coisa, 75% da população acima do peso
está relacionada com a microbiota. Lembra que eu falei dos bacterodetos, dos firmicutes? Quando você tem um desequilíbrio de 70-30 para 100-1, quanto mais alta essa disparidade, né, mais você aumenta peso. Então você tem que corrigir o seu intestino para voltar a perder peso. Não adianta tomar medicamento para perder peso, que não vai resolver. Vou fechar a boca, vou fazer dieta, vou fazer jejum, vou estar com medicamentos injetáveis, que está na moda hoje em dia, mas isso não te faz perder a gordura do seu corpo, te faz perder massa óssea e massa muscular, que é o alimento mais nutritivo do seu organismo. Porque o organismo é inteligente. Quando você faz um jejum e deixa de fazer atividades físicas e consumir o alimento correto, ele não vai eliminar a tua gordura, porque a gordura é uma energia de depósito. É a última coisa que o organismo vai utilizar no seu corpo, é a gordura. Quando você quer perder peso e não faz nada para ajudar, você está dando ao seu metabolismo o que é mais precioso para você, que é sua massa muscular e sua densidade mineral óssea. Depois que você perder esse percentual importante, você vai começar a eliminar a gordura, mas aí é tarde demais. Você ficou sarcopênico, osteopênico, tá bom? Agora, como que a gente vai fazer um diagnóstico da disbiose intestinal, tá? Porque a definição de disbiose, né, intestinal é a alteração permanente do equilíbrio normal da nossa microbiota. Tá? Então, a palavra disbiose sugere a existência de um contexto, né, onde a noção da comunidade dos micro-organismos do seu intestino, bactérias, fungos, vírus e parasitas, tá, representam coletivamente uma entidade patogênica, né, patógena. O fenômeno disbiose está em oposição à noção dessa patogenia. Então, não é porque você tem bactérias, fungo, parasita que você tem uma disbiose intestinal. A disbiose é causada por outros processos também, tá? Então, a composição dessa microbiota se adapta, né, às características e condições nutricionais do meio onde a gente vive. Então, você tem que fazer a fermentação, mudar o tipo de alimento para você mudar a sua microbiota intestinal. Tá? Leva tempo? Sim, leva tempo. Mas é possível. Tá? Então, essa composição da microbiota intestinal não é errada, mas, no entanto, ela pode tornar-se incompatível frente às nossas necessidades fisiológicas. Tá? O corpo vai se adaptar, mesmo com o alimento errado, ele se adapta, ele vai se ajustar. Só que será que isso é adequado para você? Porque ele quer manter você vivo, ele não quer autodestruir você. Então, ele vai ter que se adaptar, né? Ele vai ter que se virar nos 30 com o alimento errado que você está ingerindo. Mas isso é o ideal para você? Não. Mude o seu alimento, que você vai mudar a sua vida. Tá? Então, uma bactéria pode operar mutações a cada 30, 20 minutos. Olha que interessante. Ela pode produzir genes cancerígenos. Tá? Então, bactérias, vírus, fungos, parasitas andam de mão dadas. Todas são unidas. Tá? E desenvolvem-se e interagem-se em função dos substratos oferecidos pelas condições ambientais do trato digestivo. Então, de acordo com o tipo de alimento que você está dando para o seu corpo, para a sua microbiota, você vai ter o que deseja. Né? Então, cuidado com o que você ingere. Talvez você não queira receber aquilo para o seu corpo. Então, mude a sua alimentação. Então, a má absorção é causada principalmente também pelos açúcares. Nós conversamos muito sobre glúten, leite, né, e seus derivados. Também isso contribui bastante. Mas o açúcar também, esses açúcares simples, os refinados, também contribuem para essa disbiose. Então, ela vai causar muitas complicações e má absorção, que é muito importante diagnosticá-la. Então, quando a gente fala de má absorção, existem alguns, né, mecanismos para a gente entender como que existe uma disfunção do seu intestino com o uso dos carboidratos refinados, tá? Porque essas bactérias se transformam nossos açúcares não absorvidos em álcool. Esse álcool, ácidos graxos de cadeia curta. Tá? Esses ácidos também vai produzir ácido acético, que será estocado como tecido, né, inflamatório. Então, celulite, pessoas que têm celulite, inflamações. Hoje está muito na moda falar lipedema. Mas o lipedema também está relacionado com essa inflamação sistêmica, que pode estar relacionado principalmente com o consumo de carboidratos refinados, causando todo esse distúrbio desse ácido na microbiota intestinal e no fígado. Tá? Ácido butírico também permanecerá nas células epiteliais do intestino. Você sabia que
essa flatulência, os gases que nós temos, né? Sabia que somente 20 a 30% saem, 70% vão para o cérebro. Então, se você está soltando muitos gases, você pode ter certeza, mais da sua metade desses gases está indo para o cérebro, tá bom? Cuidado, tem que diminuir essa inflamação do seu intestino. Ácidos acéticos, propiônicos, né? São responsáveis também pela gordura visceral. Exatamente. Tá? A gente chama isso de síndrome metabólica. São fermentações anormais. Então, esses alimentos não são absorvidos. Ficam ali disponíveis para as bactérias e elas ficam produzindo ácidos e gases. Tá? Tem, então, um hipercrescimento bacteriano, alteração da composição da sua própria microbiota, né? Há uma fermentação excessiva desse bolo alimentar em gases, essas fermentações, a gente chama de flatulência, gases, né? E aí tem as inflamações das mucosas, também tem a deterioração progressiva da capacidade de absorção nutricional. Então, quanto mais carboidrato refinado você consome, menos nutrientes você vai absorver, porque está inflamando todo o seu microbioma, tá? Quais são as principais causas, então, de disbiose? Provavelmente a gente não vai terminar hoje, a gente vai ficar adiante o tratamento, mas a gente vai ter uma noção de como você fazer um diagnóstico, tá? Então, quais os tipos de disbiose? Tem a da flora da metilacetato. O que é isso, metilacetato? Tá? Pode provocar queimações digestivas, desconforto gastroesofágico, pulmonares, né? Às vezes você está com aquela tosse irritativa que parece que é pulmonar, mas às vezes vem dos gases do estômago, né, por má absorção, por excesso de carboidrato, né, problemas urinários, impactos sobre as faculdades cognitivas, quer dizer, confusão mental, aquele brain fog, que você não consegue raciocinar, parece que você está lendo um texto, de repente você se perde no texto e você se pergunta, onde estou mesmo? Então, provavelmente seu intestino está inflamado. Por quê? Porque cada sinal que o cérebro manda para o seu intestino, o intestino manda 9 para o seu cérebro. Então, as funções cognitivas vão depender da sua vitalidade intestinal. Também tem da flora dos hidrogênio. Gera flatulências, dores abdominais, má absorção, constipação, intestinos, né, mau hálito e a síndrome depressiva. A pessoa fica deprimida e depressiva. A gente lembra também que a serotonina, que é o hormônio da felicidade, 90% é feita no intestino. Então, serotonina, intestino inflamado, baixa serotonina, síndromes depressivas, tá? Quais são os principais tipos? Então, vai produzir histamina, então as pessoas começam a ter alergias por qualquer tipo de alimento, e às vezes não sabe por que desencadeou um quadro alérgico, que até então não tinha, vai buscar a causa e às vezes não encontra, o problema está no intestino, tá? Por mal alimentação, né? Por excesso desses alimentos tóxicos. Produção dos mediadores inflamatórios, está sempre inflamada, né? Sempre com dores no corpo, sempre com imunidade baixa. Isso também tem a ver com carência da vitamina B3, que é a niacina. Então, se a gente usa a vitamina do complexo B, a niacina é uma delas, a gente melhora um pouquinho esses efeitos, né, da inflamação intestinal. E, na verdade, quanto mais bactérias nocivas, né, mais má absorção, porque elas vão consumir os alimentos essenciais para o seu organismo. Então, quando você ingere um alimento, e esse alimento, às vezes você está deficiente nutricional, né, de vitaminas e minerais, provavelmente as bactérias estão aproveitando disso e levando para ela a sua nutrição essencial. Tá? E o impacto da disbiose é completado pelo fato de que as bactérias são as principais a se servirem, então as primeiras. Então, por exemplo, toda vez que você ingere um alimento, a primeira a se servir é as bactérias. O que sobra é seu. Tá? Então, cuidado com o tipo de alimento que você está ingerindo. Eu vou deixar para semana que vem o tratamento dessa disbiose, dessa microbiota intestinal. Porque, na verdade, não é uma aula, é um curso que eu estou oferecendo gratuito a vocês. E eu quero que vocês aprendam muito bem isso. Reavaliem, assistam novamente, anotem os detalhes e aproveitem e curtam, né? Compartilhem, porque quanto mais pessoas souberem a tratar do intestino, melhor nossa qualidade de vida. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao tratamento da nossa microbiota intestinal. Uma excelente semana para todos nós.